A santidade é um projeto de vida e você fez uma comparação interessante, né? A santidade é como aquele projeto de controle alimentar, de uma dieta, que você sempre tem que encaixar no seu dia um horário específico para rezar. Eu sempre digo que a oração, mais do que quantidade, a oração é sempre qualidade. Mesmo que a gente não tenha ali muito tempo para rezar durante o dia, que a gente encontre, mesmo na agitação, na correria da nossa rotina, do nosso dia a dia, um instante de oração, de encontro com Deus, porque é assim, nos aproximando de Deus, é que Ele se aproxima e fica bem pertinho da gente também. Ai, Padre, que bom saber disso, né? Porque quando a gente tem um roteiro para se seguir, né? Sabe o que é preciso fazer, sabe o que não é bom fazer para seguir esse caminho, né? De santidade, a gente precisa... Por isso que a gente precisa aprender, né? Eu queria saber com o senhor, né? Como podemos seguir os passos de Santo Hilário nos dias de hoje? Porque quando a gente fala de um tempo tão distante, né? É possível vivê-lo hoje? Por exemplo? Santo Hilário viveu no século IV, na França, e ele é um santo para os nossos dias, um santo muito inteligente, um homem que nasceu numa família muito rica, mas numa família distante do cristianismo. E ele era um homem muito inteligente, estudava, e esse processo de descoberta do cristianismo marcou profundamente a vida de Santo Hilário, né? Nós celebramos hoje a memória de Santo Hilário e queremos pedir a ele que nos dê essa clareza da fé, essa graça de entender a fé. A fé, ela é uma expressão da nossa confiança em Deus, mas a fé é aquilo que também nos aproxima da graça divina. Amém. Padre, nós temos mais perguntas no nosso Instagram. Você tem dúvidas sobre a santidade para qualquer pessoa, qualquer idade? Escreva para a gente, tá? Nós temos um espaço hoje aberto para você no nosso Instagram, para você colocar lá a sua pergunta. A próxima pergunta é: o que eu posso fazer quando alguém falar mal da minha fé? Veja, a gente sempre diz que a fé é algo que deve ser vivido, que deve ser compreendido, e a gente vê, sobretudo hoje em dia, nas redes sociais, em outros ambientes, muita disputa às vezes acalorada demais, disputas até desnecessárias. Eu acho que o importante é a gente entender qual que é a perspectiva da pessoa, porque às vezes a pessoa, ela mais quer desafiar do que entender. Então o importante para o diálogo sobre a fé é compreender aquilo que há em comum, aquilo que há compatível entre a religião e, claro, sempre nessa perspectiva de estabelecer o diálogo, nunca rivalidade, nunca agressão, nunca violência, inclusive violência verbal nas redes sociais. É muito chato, e principalmente porque você promove violência de alguma forma. Né? Violência não é só a guerra, existem várias formas, né, de sermos violentos. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Mas ele está me provocando. Ignora, deixa passar, porque, gente, se a sua própria fé fala sobre amor e paz, quando você reage com alguém com violência, você está negando tudo aquilo que você prega, que você vive, né? Então é importante que a gente dê exemplo também com isso. A defesa da fé, Daniela, ela é conhecida como a apologética, né? Apologia, apologética, é uma expressão interessante, é uma expressão da religião católica que diz respeito a isso, a defesa da fé. E Santo Hilário viveu numa época em que a fé precisava ser defendida, sobretudo na compreensão daquilo que em Jesus é de fato divino e de fato humano, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Santo Inácio viveu, foi contemporâneo de outro grande santo, muito conhecido e famoso, Santo Atanásio, Atanásio no Oriente e Hilário no Ocidente. Exatamente nessa perspectiva de defender a fé, mas de defender a fé de uma maneira propositiva, de uma maneira a estabelecer com o outro diálogo. A gente sempre tem que pensar nisso. O outro nunca é o adversário, nunca pode ser o adversário. O outro é sempre o irmão. E o diálogo da fé nos ajuda a construir o ecumenismo, o diálogo interreligioso, nos ajuda a crescer também no conhecimento, na clareza da fé. Padre, exercer a fé e seguir o Evangelho
Para muitas pessoas, às vezes, está assim, naquele que é da comunidade, um coordenador, aquele que está com o microfone na frente, ou aquele que está falando, sendo divulgado, publicado. Como também posso evangelizar mais nos bastidores? A gente sempre diz que a melhor maneira de viver a fé é o testemunho de vida. Sem esse testemunho real, sem a sua sinceridade de vida, sem o seu testemunho de fé, não existe fé verdadeira, não existe anúncio do Evangelho. O Evangelho deve tocar diretamente o seu coração, o meu coração, e a partir daí, através da minha vida, através do meu jeito de ser, eu vou encontrar ali numa igreja ministerial o meu lugar específico. Normalmente, as pessoas não têm só um microfone para anunciar explicitamente o Evangelho, mas tem também serviços que se adaptam com o estilo dela, com o jeito dela. Eu sempre digo que na igreja há espaço para todos os ministérios e mesmo aquelas pessoas mais simples nos ensinam e nos dão testemunhos impressionantes do que é o serviço, do que é a fé, do que é a alegria de proclamar o Evangelho. Ontem, por exemplo, nós celebramos o Dia Oracional Mariano aqui no Santuário e rezamos aquele Evangelho que fala da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Nossa Senhora dirige-se apressadamente à casa da sua prima Isabel. Para quê? Para servir, para ajudá-la naquele momento de gravidez, naquele momento que antecede ao parto. E isso que é o ministério na igreja, é o serviço a partir daquilo que está para ser feito, que precisa ser feito. Que maravilha, Padre, é o que a gente faz, né? Vocês, missionários redentoristas, com as missões, né? Às vezes tão distante, tão profundo e acontece isso constantemente, né? Desde quando vocês existem, tantos anos, essa missão, ela evangeliza e nos ensina também muito. A gente pode fazer como vocês, mas de outra forma, né? Isso que é muito importante.